Tô passando fome aí, ó. Sim, passa fome. De medo de ficar com fome um dia. Que morrem de fome. Vocês já passaram fome? Já. Eu não ver meu filho passar fome. É ruim passar fome. Mas onde a fome está sempre presente. A fome tem sido assunto pautado há anos. Por mais que o mundo produza alimentos suficientes para toda a população, por que ainda temos fome? Para o quadro de fome no mundo se manter há tanto tempo, existem diversas causas. Causas essas que vão de mudanças climáticas à economia, má nutrição a guerras e conflitos, escassez alimentar, pobreza, desperdício e até migração forçada. Além disso, a fome também traz consigo os seus efeitos. Dentre eles, desnutrição infantil, saúde mental e física comprometida e até mesmo conflitos. No mundo, mais da metade das pessoas que enfrentam a fome vivem na Ásia, sendo isso uma estimativa de 418 milhões de pessoas. Mais de um terço das pessoas que enfrentam a fome vivem na África, sendo isso uma estimativa de 282 milhões de pessoas. Na América Latina e no Caribe, cerca de 60 milhões de pessoas enfrentam a fome, e na região do Brasil, as regiões Nordeste e Norte são as mais afetadas pela fome. Segundo a Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que segue base de informação da Escala Brasileira de Segurança Alimentar utilizada pelo IBGE, em 2020, o Norte e o Nordeste tiveram a maior quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar. O Nordeste apresentou o maior número absoluto de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, com quase 7,7 milhões de pessoas. Já no Norte, que abriga apenas 7,5% dos habitantes do Brasil, viviam 14,9% do total das pessoas com fome no país no período. No Brasil e no mundo, existem ONGs que atuam no campo da fome buscando melhorias para esses que se encontram nessa situação. A ActionAid, por exemplo, é uma das maiores ONGs do mundo que atua da África à Ásia, da Ásia ao Brasil. No Brasil, temos a Amigos do Bem, Tem Gente com Fome, Anjos da Noite e nós, Mulheres da Periferia. Dentre todos esses vários projetos, encontramos o Projeto Arlindo Júnior, projeto que atua contra a fome no estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Patrícia, eu sou fundadora do Projeto Arlindo Júnior, da Dor Nasce o Amor. Tenho 38 anos e sou esposa do falecido Arlindo Júnior. Criamos um link no início para poder cadastrar pessoas que estavam passando por necessidades. E nesse link, a gente recebeu muitos cadastros. E aí a gente fazia uma seleção em 3 etapas. A primeira etapa era quem não tinha renda nenhuma e tinha filhos, que não recebia e estava desempregado. A segunda etapa era para quem até tinha algum auxílio, mas pagava aluguel e tinha filhos e estava desempregado. Filhos ou idosos, né? Também a gente via muito isso, né? E na terceira etapa era até para quem até tinha uma moradia, que às vezes nem era própria, nem era nada, mas não pagava aluguel, mas que tinha filhos e idosos e que ganhava muito pouco. Então, assim, a gente sabe que não dava para se manter, ainda mais na pandemia, sem trabalho, mesmo com algum auxílio, alguma coisa, você não conseguia. Então, a gente foi selecionando e, assim, a gente conseguiu ter muitos cadastros, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. A gente só não conseguia ajudar mensalmente, mas a gente conseguia ajudar muitas pessoas e, principalmente, muitas crianças, né? Então, tudo que a gente arrecadava, assim, não só de alimento, né, que no início foi muito assim, a gente se preocupou muito com o alimento, mas a gente conseguiu arrecadar muitas outras coisas, as pessoas doavam roupa, doavam tudo que você possa imaginar. Então, tudo que chegava até nós, a gente procurou sempre encaminhar para as outras pessoas que estavam precisando, coisas de casa, falta geriátrica para os idosos, até kits de curativo que chegavam até a gente, muita gente precisava e a gente nem sabia, né? A gente acha que é só o alimento e muitas vezes não é só isso que as pessoas precisam, né? Eu e meu esposo, a gente sempre gostou muito desse negócio da quentinha na rua à noite, né? Mas devido a, assim, eu não dirigi, né? Como ele faleceu, eu não dirigi, então a gente conversando um dia, o grupo, né, que a gente tem, dos voluntários e tudo, e surgiu a ideia da gente fazer o café, ao invés de ser de noite, ser de dia, né? E aí a gente fez o primeiro e a gente viu que havia muita necessidade, né? Porque o alimento da noite muita gente tem, mas do dia não tem, né? Então,
E a gente via que as pessoas acordavam, às vezes, com muita fome também, né? Não é só à noite, né? A gente fez o primeiro, gostou muito, e aí a gente se empenhou de pelo menos uma vez por mês a gente fazer esse café da manhã nas ruas. E, assim, é muito gratificante. E quando você vê, então, crianças e tudo, assim, é bem, é bem emocionante mesmo, sabe? Então, assim, a vontade que dá é de fazer todos os dias, todas as horas, mas, infelizmente, não dá. Mas, pelo menos uma vez por mês, a gente tenta fazer o café da manhã nas ruas para os moradores de rua. Foi devido à pandemia, né, que surgiu esse projeto, porque foi através dela, né, que começou isso tudo, porque foi logo no início da pandemia que o meu esposo pegou a Covid. Em maio ele se internou com Covid e 22 dias de internação ele veio a óbito. E era uma coisa que ninguém esperava, né? A gente nunca espera que aconteça com a gente. E aí a gente ficou, eu principalmente, fiquei perdida, né? Eu, como esposa, fiquei assim completamente perdida e foi um baque muito grande. Então, passou aquele dia, eu recebi a notícia à noite. Aí no dia seguinte as pessoas queriam, falavam, não podia ter enterro, não podia ter nada disso, né? E as pessoas falavam, eu queria mandar flores, mandar isso. E eu lembro que uma vez ele falou para mim que quando acontecesse alguma coisa com ele, que transformasse todas as doações, todas as coisas em bíblias, para doar para as pessoas. Só que no momento de falta das pessoas passando muita necessidade, eu não pensei nisso. E aí muitas pessoas perguntaram, como é que eu faço para mandar flores? Uma das pessoas morava fora do país, falou, como é que eu faço para mandar flores, para mandar uma coroa? E eu falei assim, não faz isso. Reveste isso tudo em alimento para poder ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque no início da pandemia a gente via muita pessoa passando necessidade. Então, para mim, foi... Aí eu comentei com 2 amigos meus, que no mesmo dia falaram, vamos criar o projeto Arlindo Júnior, da dor nasce o amor. Que foi aí. Aí surgiu. Aí foi no dia seguinte mesmo do falecimento dele. Começou a chegar as doações. O enterro dele ele morreu numa sexta. O projeto começou num sábado. No domingo foi o enterro dele. Então eu pedi para as pessoas, não doem flores, doem alimentos. Porque flor não vai adiantar nada, ele já se foi. E os alimentos vão ajudar as pessoas. Começaram a ajudar. Graças a Deus a gente conseguiu muitas e muitas doações mesmo. E por isso que eu digo que a pandemia foi assim, o que influenciou isso tudo. Por um lado, de dor, é que veio o amor ao próximo, e que mudou completamente a minha vida. Era uma coisa que a gente já fazia, de ajudar, mas não tinha um projeto, não tinha nada, a gente ajudava aleatoriamente. E aí a gente criou um projeto que não tem fundos lucrativos, não tem ONG, não tem nada. É um projeto de amor mesmo. A gente ajuda, a gente pede doação, a gente faz as coisas que dá para fazer. A gente só quer ajudar. A gente não tem... O nosso objetivo é ajudar o próximo. Isso, então a pandemia foi a que influenciou muito o projeto, né? Porque foi através dessa dor muito grande, né, que surgiu esse projeto de poder ajudar, e você começa a ver o mundo de outra maneira, completamente diferente. A nutricionista Heloísa Pessoa comenta a respeito dos cuidados necessários que as pessoas em situações precárias devem tomar. A gente podia pensar num mínimo, né, que a gente poderia ter, antes mesmo de chegar nessa situação precária, que seriam pelo menos 3 refeições por dia, e pensar em 3 refeições completas.
E aí, para a pessoa que já está numa situação carente, ou que já deve ter alguma carência de nutrientes, de energia, que já não está se alimentando bem, pelo menos a gente tinha que partir disso, desse mínimo. Se a gente for pensar na nutrição clínica, se você fosse hospitalizar, você ia ter que suplementar essa pessoa, você ia ter que dar mais do que ela precisa para ela se recuperar. Mas quando você começa a pensar, como você falou, numa situação precária, numa situação carente, a gente pensa em gente que às vezes não tem emprego, que tem filho e tudo mais, e está vivendo, não necessariamente chegou a estar hospitalizado. Então, o mínimo que a gente deveria dar seriam 3 refeições e pensar em uma alimentação adequada e saudável. Quando a gente pensa nessa pessoa que tem uma incerteza de ter um prato inteiro, né, ter certeza de ter comida no prato, a gente chama isso de insegurança alimentar na nutrição. Porque a gente tem um direito de ter alimentação adequada e saudável, esse é um direito humano e também está na nossa Constituição, é um princípio fundamental da Constituição. Então, o que a gente precisava dar para essa pessoa vem do governo. Se é o direito de alguém, então é dever de alguém. Então, quando a gente pensa nisso, seria esses 3 pratos de comida, mas, lógico, respeitando a diversidade assim, no Brasil inteiro, né? A depender de onde seria esse prato de comida, e também pensando que seria comida para aquela pessoa. O que é comida para aquela pessoa? Não basta nutrir aquela pessoa, entendeu? E acaba vindo também essa questão da carência de ter suplementação, e aí é um pouco mais do que dar comida. Da suplementação de ferro, suplementação de vitamina A, que isso também vem de políticas públicas. Ou da farinha, que a gente já faz, que já suplementa com ácido fólico, já... Não é suplementa a palavra, eu acho que é... enriquece com ácido fólico, é isso. Então, seria comer o básico para começar. Como nós vimos anteriormente, a fome ainda é uma realidade no nosso mundo e cabe não somente ao governo, mas também às pessoas combatê-la. A sociedade precisa tomar algumas medidas para que a fome seja erradicada do planeta. Como exemplo, podemos adotar uma dieta equilibrada e saudável, não desperdiçar comida e principalmente cobrar seus governantes a criarem medidas de combate à fome.